Olá, escovistas! Hoje estamos aqui para um bate-papo super especial para você que deseja construir uma marca de sucesso ou transformar a sua marca forte e de sucesso. Estamos aqui então com a Yara. Olha, Sheila e Eduarda, muito obrigada pelo convite. É ótimo para falar para profissionais da beleza, né? Eu soube aqui que, digamos assim, em geral, são vocês os protagonistas desse programa, né? Então, vamos tentar conversar um pouquinho sobre esse assunto. Eu vou me apresentar um pouquinho, porque, na realidade, vocês são vários, né? E eu aqui sou uma, então vocês, no mínimo, têm que saber de onde surgiu essa pessoa, né? Perfeito. Eu sou professora já há muitos anos, já bem mais de 30 anos, né, com educação superior, e também trabalhei muito tempo em empresas, também trabalhei no Grupo RBS, trabalhei na Goldstein, que é uma construtora, à época ainda não era Cirela, né, que é uma multinacional que adquiriu a Goldstein. Trabalhei no Grupo Habitasul, que trabalha no ramo imobiliário, trabalha com hotelaria, né, trabalhei na Federasul, que é uma entidade de classe. E em educação eu trabalhei na PUC e trabalhei na SPM. Na PUC eu fiquei cerca de 19 anos, na SPM já estou há 21, no grupo RBS 20. As gurias estão me olhando, a Sheila e a Eduarda me olhando com um rosto estranho aqui. Eu só imagino o resto do pessoal aqui que está nos bastidores, dizendo essa criatura já deveria estar morta, né, com todo esse tempo de empresa. É que eu trabalhei durante muitos anos em empresas e também na área da educação. Então, já trabalho há bastante tempo e estudo essa temática das marcas desde o meu mestrado. Quando eu fiz mestrado, eu comecei a estudar marcas. Era um tema que não era quase estudado, né, ainda. Não se explorava muito essa questão. Foi nos anos 90, mais ou menos, começaram a surgir obras no Brasil e ainda eram poucas obras, a maioria nem era traduzida, né, para a gente estudar um pouquinho essa temática. Então, eu estudei isso no mestrado, depois, quando eu fiz doutorado, eu novamente voltei a estudar academicamente marcas e, além disso, na própria experiência, né, em empresas. Então, sempre meu trabalho esteve muito vinculado a esse processo de construção de marcas em empresas médias, né, que no caso a Goldstein a gente pensa que é uma empresa grande, mas ela era uma empresa média. A época que eu trabalhei lá era uma empresa média. A RBS, uma grande empresa, né? Trabalhei em várias empresas do grupo, trabalhei na televisão, trabalhei na Zero Hora, trabalhei na holding, né? Que é na corporação. Então, mais ou menos isso. Eu já tenho mais de 30 anos dando aulas, né? Só no mundo acadêmico e no mercado, acho que foram uns 25, mais ou menos, contando tudo um pouquinho. Ai, que bacana. Nossa, uma trajetória linda, Incrível. né? Nós queremos agradecer, então, inicialmente, por ter aceitado, né, o nosso convite e vir aqui contribuir tanto para esse pessoal aí que busca crescer a sua marca, então, entender um pouquinho mais a respeito desse assunto que é tão importante. A gente vive hoje um momento em que até falávamos inicialmente, antes de iniciar o programa, que as pessoas às vezes confundem um pouquinho. Então, você poderia explicar para a gente a definição de marca de serviço, para que a gente entendesse um pouquinho mais a respeito? Perfeito. Então, o que acontece, meninas e nossa audiência, né? O que é uma marca? A gente pode pensar, grosso modo, falar de um modo bem simples, é aquilo que agrega significado para o produto ou para o serviço que a gente compra. Então, o que a gente compra não é o produto, mas o significado que ele tem nas nossas vidas. Quer dizer, quando nós estamos falando aqui, eu vou me ater um pouquinho à questão da beleza, que eu acho que fica mais fácil para o pessoal entender. Quando a gente está falando de serviços de beleza, o que eu estou comprando é um pacote, uma promessa, né? Porque o serviço que eu vendo é uma promessa. Se eu compro uma marca de um bem, por exemplo, essa caneca, eu tenho como tocá-la, como ver ela lá exposta no ponto de venda, ver se ela tem algum defeito, alguma coisa, recusar comprá-la, caso eu decida que não é o que eu estava esperando. Mas no serviço, não. A gente vende uma promessa. Quer dizer, a promessa de que eu vou ficar bonita, de que eu vou ficar bela, de que eu vou ficar sedutora, né, de que vai melhorar a minha aparência, porque a beleza trabalha basicamente com a questão da aparência, né? E a aparência, a beleza, embora existam conceitos que trabalham essa questão da beleza, ela é muito particular. A avaliação do que é belo, ela é muito particular de cada pessoa.
Então, às vezes, vocês podem achar vocês como especialistas em beleza, em estética, em cabelo, em coisa, que um determinado cor de cabelo, coisa assim, para aquela pessoa não fica bem, mas ela se sente bem assim. Então, a marca é o significado que a empresa de vocês, no caso, a marca em serviços é a empresa, tá, gente? É isso que eu quero dizer, que também é outra diferença. A marca de um produto, por exemplo, o Golf da Volkswagen é um carro da Volkswagen, é uma marca. O T-Cross é uma outra marca dentro do portfólio da Volkswagen. Aí eu tenho a Melissa, é uma marca no portfólio da Grandene. Então, existe a Grandene empresa e existe a marca do produto em si. Quando a gente fala em serviços, a gente fala sempre da empresa. Então, vocês não ouvem falar do cheque especial do Banco Itaú. É o Banco Itaú. Então, quando a gente analisa uma marca em serviços, é o significado que aquela empresa tem nas nossas vidas, pelo tipo de serviço que ela nos presta, pela atenção que ela nos dá. E como nós estávamos comentando, né, Eduardo e Sheila, antes de começarmos, as marcas em serviços, elas dependem muito das pessoas. Quer dizer, são pessoas produzindo serviços para serem consumidos por outras pessoas. Então, tem toda essa construção de um relacionamento, que a gente fala muito nisso, pode parecer lugar comum, mas, gente, na sociedade em que a gente vive, assim, há uma carência total de relacionamentos. Nós somos muito carentes disso, de atenção, de solidariedade, de respeito. Eu não sei se vocês sabem, eu estava lendo esses dias, eu fiquei impressionada, porque com a pandemia isso piorou muito. Só a gente vai devagar um pouquinho para chegar a essa noção da importância das pessoas nos serviços, de quanto o trabalho que vocês realizam depende de vocês. Então, construir uma marca forte em serviços tem muito a ver com as pessoas que fazem aquela empresa. São elas que vão fazer a marca são elas. É isso que eu quero dizer. Eu não sei se vocês leram alguma coisa, mas no Japão eles criaram o Ministério da Solidão. Para vocês terem uma ideia, porque eu trabalho muito com jovens, assim, até pessoas mais jovens do que vocês, e assim, claro que não é possível, não se divulga isso, não é possível, né? Mas assim, depressão, suicídios até mesmo, né? Entre pessoas, são os extremos, né? Pessoas mais jovens e pessoas mais maduras. Então, no Japão é tão grave isso, né, que eles têm, e isso que é uma sociedade muito menos etarista, né, do que a nossa. Eles têm o Ministério da Solidão, para a gente ter uma ideia. Então, a importância das pessoas e os serviços que vocês prestam atendem a toda essa dimensão de pessoas. Então, pessoas mais maduras, pessoas mais jovens, vão lá com uma determinada expectativa, né, com um determinado foco, com um determinado objetivo, que é essa questão de embelezar-se, enfeitar-se. Então, o significado que vocês vão agregar à vida daquelas pessoas está todo relacionado às pessoas que trabalham com vocês. Então, construir uma marca forte em serviços, o primeiro pilar que a gente tem que atentar vão ser as pessoas que vão trabalhar com vocês. E a outra questão é o que vocês vão prometer para essas pessoas. Porque, mesmo que vocês não digam nada na comunicação de vocês, implicitamente a gente está prometendo algo. Né? Implicitamente a gente está. Então, cumprir a promessa, prometer e entregar. Tentar não prometer demais. Isso é uma coisa importante. Deixar que a pessoa se surpreenda, isso é importante também. Porque como tem muita expectativa, se eu tenho muita experiência, por exemplo, em serviços de beleza, eu tenderei a ser uma cliente muito mais exigente. Porque a minha expectativa, por isso que ser marca em serviços é mais difícil. A cada vez que eu vivo um serviço, uma experiência em serviços, aumenta a minha expectativa, a minha régua, vamos chamar assim, numa linguagem mais coloquial. Então, é muito mais difícil atender a um cliente que tem muita experiência. Aquela cliente que vai todo fim de semana no salão, ou toda semana no salão, mais de uma vez, ela é muito mais exigente do que uma outra. Mas então, vocês vão me dizer, mas e aí, como é que eu vou construir uma marca? Com muito relacionamento, captando exatamente o que aquela cliente deseja. Hoje a gente fala muito em personalização.
E nos serviços, essa personalização, eu diria da beleza, muito mais ainda. É. Eu cortava cabelo com um cabeleireiro em Porto Alegre e eu admirava bastante o trabalho dele, porque eu observava as mulheres, mesmo mulheres da minha geração, ou até com um fio parecido com o meu, elas saíam diferentes do salão, elas não saíam iguais. E isso tem um valor muito grande no trabalho de vocês, que é vocês captarem aquela personalidade, a forma como aquela pessoa veste, como ela se comporta, como ela dialoga com os outros, se ela vai conseguir segurar um cabelo, de repente, com um corte diferenciado ou não. É a mesma coisa que uma roupa, vai conseguir levar uma roupa assim ou não. Né? Então, isso tudo faz parte do processo de construção de marcas em serviços. A outra questão que eu vou tomar uma liberdade, vou avançar um pouquinho o sinal que as gurias, elas vão me dizendo, tá, gente? Se eu passo dos limites, elas vão levantar o bracinho ali. Uma coisa importante são os processos. O que quer dizer isso? Para vocês entenderem, a gente, na minha geração, a gente chama de departamento. Quer dizer, as áreas todas na empresa têm que funcionar direitinho, mesmo que seja uma estrutura pequena. Sei lá, eu tenho uma pessoa que atende ali na recepção. Tem o cabeleireiro que faz a parte dos cabelos, escova e tudo mais. Aí tem a pessoa que faz unha, tem a pessoa que faz depilação. Então, quer dizer, tem que haver uma sintonia entre essas pessoas todas. Tudo tem que funcionar, numa linguagem mais coloquial, muito azeitado, muito afinado. Porque onde a pessoa percebe que as coisas, sei lá, ela marca um horário, aí chega lá, a pessoa, ela entendeu que marcou um horário, mas não está marcado o horário. Então, isso tudo é problema, em geral, de processo. Às vezes, tu tem um monte de pessoa no caixa esperando para pagar e tem um monte de gente lá parada que poderia estar cumprindo aquela tarefa. Então, a gente tem que alinhar, fazer, às vezes que a gente fala em design, um redesign dos serviços, dos processos. Como é que as coisas vão se alinhar? Então, as áreas entre si, as pessoas que trabalham naquela empresa, mesmo que seja uma coisinha bem pequenininha, elas têm que se falar. Elas têm que dialogar e ver qual é a melhor maneira. Também, talvez, aquele jeito que a gente tenha idealizado no início não seja o melhor. Analisar o fluxo das pessoas. Dar um exemplo mais prático para vocês. Eu tive uma colega que ela trabalhou muitos anos como gerente de marketing das lojas Paquetá, lá em Porto Alegre. Nem existe mais essa loja em Porto Alegre. E aí nós ficamos na frente da loja observando taxa de conversão. O que quer dizer isso? Entravam 10 pessoas na loja, 5 saíam com compras, 50% a taxa de conversão. O sonho dourado de todo mundo que trabalha em varejo, né? Vocês sabem que isso nem é perto disso. Sim. Mas, de qualquer maneira, vamos idealizar isso. Então, o que nós ficamos observando? Às vezes, o cliente, os vendedores ficavam conversando de braços cruzados, que não tem coisa pior, né, gente, do que a gente ficar assim, parado, que é sinônimo de que a gente não quer dialogar com a pessoa, né? Parados, e o cliente entrava e até o fundo da loja e ninguém o abordava. É péssimo. E aí nós ficamos vendo. E isso, serviços, marca em serviços, é fundamentalmente tu propiciar uma boa experiência para o teu consumidor. Fazer com que ele queira voltar ali, com que aquele ambiente seja agradável. Se é um salão que tem uma música agradável, se vocês percebem que em determinado horário tem mais pessoas, por exemplo, da minha geração, a gente não vai tolerar muito um som muito alto, porque a gente fica com a audição bem mais aguçada, né? No final, assim, mais sensível, vamos dizer assim. Então, o que acontece? Toda essa modulação tem que ser... Agora, se vocês têm um público mais jovem, tem que ter uma música mais agitada, tem que ter bastante coisa de visual, de vídeo. Se vocês têm um salão que funciona masculino e feminino, em geral, os homens, por mais jovens que sejam, em geral, não gostam de ambientes muito frequentados por só mulheres, eles não se sentem constrangidos, e as mulheres também, às vezes, estão lá fazendo o pedicure, e aí com a perna lá em cima e o homem lá na frente. Então, não fica confortável, né? Porque até porque tu não tens intimidade para isso. Então, vocês têm as pessoas, os processos, que é como as áreas se organizam, e o que a gente chama de evidências físicas, que é o ambiente onde o serviço é prestado. Isso é muito importante, a climatização, o layout. Vou falar palavras que, se vocês alguma coisa não ficar, se vocês acharem que a audiência não entende, vocês me perguntam. Então, tudo isso tem que formar um ambiente agradável para se construir uma marca, poder cobrar um preço maior, porque quem é marca, né, gente? Marca envolve o quê?
eu ser conhecida, eu ser lembrada. Aí vocês vão dizer, mas como é que se consegue isso? Através, muito, gurias. Vocês sabem disso, vocês estão fazendo um podcast aqui gravando. Por quê? Que vocês querem gerar buzz, que vocês querem gerar falas, conversas sobre este assunto. Então, é a mesma coisa. Se uma pessoa vai lá no salão que vocês trabalham e gostam da experiência, ela tenderá a falar para outras amigas sobre aquele serviço. E isso é comunicação. Não necessariamente só vocês colocarem no TikTok, no Instagram. Esse tipo de comunicação tem um valor absurdo, né? Então, alinhando pessoas, processos, evidências físicas, que é toda essa parte ambiente, vocês conseguem, e essa coisa do relacionamento, entendendo realmente quem é o cliente de vocês, não idealizando um cliente, tá, gente? Isso é bem importante. Marcas que atendem clientes de menor poder aquisitivo, muitas vezes pode haver uma rejeição na própria empresa. Vocês vão dizer, Yara, isso é uma coisa louca. Tem. Principalmente se as pessoas que são os líderes ou os donos daquela empresa, daquela marca, não pertencem àquele universo. A tendência deles é não conseguirem olhar aquele sujeito como ele realmente é. E criarem o que a gente chama de estereótipos, que são preconceitos que vão nublar a nossa mente. Uma barreira. Uma barreira, exatamente, Sheila. Eu costumo dizer que a gente não consegue vender aquilo que a gente não acredita, né? Então, não tem como eu vender perfume se eu não posso ou não gosto de usar perfume. Como que eu vou oferecer algo que eu não acredito, não gosto? E eu acho que dentro da empresa é muito isso também, de buscar profissionais que vão entender o propósito da empresa e entender quem são os clientes dessa empresa, né? Para ter uma comunicação que vá fazer sentido para ambos, né? Eu costumo dizer assim que a gente precisa estar feliz onde a gente está, né? Independente do trabalho, ou família, amigos, enfim. Porque senão aquilo não cria a atmosfera, né, que a gente deseja. Com certeza. Essa questão de a gente gostar do que a gente faz é muito importante. E a gente está falando de serviços e a gente começou dizendo que era de pessoas para pessoas. Então, se tu não gosta de gente, não trabalha com serviço, pelo menos na linha de frente, não. Porque é muito difícil, né, gente? Eu às vezes brinco, né? Às vezes meus alunos chegam e, Yara, pelo amor de Deus, é muito difícil trabalhar com gente de gurias. Gente, só muda o endereço. Todos nós temos um lado B, né? Eu sempre digo para eles. E nem todo mundo tem aquela coisa assim de ser gentil com o outro, de tolerar, de dar uma segurada. Porque às vezes a pessoa chega e ela chega com muita raiva. Eu sempre coloco para os meus alunos, eu acho que é importante, gurias, para essa nossa conversa, que é muito difícil a gente receber um retorno ou um feedback, como a gente usa no inglês, eu não acho tão bom essa coisa, um retorno negativo. Né? É muito ruim para a gente, o sentimento não é bom. Mas eu digo assim, ó, a gente sempre tem que pensar que quem fala algo negativo para a gente é porque gosta muito de nós. Vamos pensar assim, quem é que mais pega o pé de vocês? Mãe, pai, um amigo ou amiga que gosta muito de vocês. Porque senão vamos pensar corretamente, gurias. Eu não gostei da forma como eu fui tratada naquela empresa. É simples, existem outras opções no mercado, vou para outro lugar. Então, quer dizer, a gente tem que pensar que se o cliente vem para nos falar alguma coisa, ele até pode não ter razão, mas aí eu já vou explicar o que a gente pode fazer para explicar quando ele não tem razão. A gente tem que sempre tentar olhar com o lugar dele, com o olhar dele, trocar de lugar, inverter a posição, sentar no lugar onde ele está e colocar ele aqui no nosso lugar. O que nós faríamos se nós estivéssemos naquela situação? Porque muitas vezes a pessoa só precisa desabafar, ela só precisa falar. Eu tenho certeza que depois a gente vai conversar um pouquinho, vocês são um verdadeiro consultório para terapia. Que todas as pessoas com todos os problemas do mundo vão lá e despejam horrores de coisas na cabecinha de vocês ali, porque elas precisam falar. Elas estão sozinhas, a gente falou da solidão no início, ou às vezes elas estão com muita gente à volta, mas se sentem sós. Então, se elas falam algo para vocês, então elas têm confiança em vocês, é a primeira coisa. Se elas fazem alguma confidência, é porque elas confiam, elas querem que vocês as ouçam.
Se elas reclamam de algo, é porque elas querem bem a vocês. Que só quem quer muito bem a gente fala algo negativo. É mais fácil a gente deixar passar, e se é a empresa, é escolher outro. Não tem a menor dúvida. Então, essas questões, como mas como resolver, vamos usar esse termo que eu acho melhor, quando o cliente nos diz algo que não procede, a gente não tem como entregar aquilo ali. Então, é algum problema na nossa comunicação. Pode não ser a comunicação midiática, mas que seja a comunicação interpessoal. Talvez a gente esteja dando a entender ou prometendo algo que a pessoa não está captando aquilo exatamente que a gente está informando, comunicando. Tem um exercício nas turmas de comunicação que eu sempre gosto muito, que é as aulas de teorias da comunicação. O primeiro dia de aula, o professor, em geral, conta uma história para um primeiro, e depois aquele segundo passa para um terceiro, para um quarto, para um quinto. Quando a história chega lá no 10º, o aluno nem chega a isso, ela é totalmente diferente do que foi contada para o primeiro. Isso nos dá uma ideia que as pessoas não entendem as coisas da mesma forma. Então, muitas vezes, é importante a gente ter esse feedback, esse retorno não positivo, porque a gente consegue entender se é alguma coisa que ele entendeu errado, que a gente precisa comunicar de outra forma. Talvez a linguagem que a gente esteja falando não esteja ok. Uma maneira, tu sabe, gurias, que eu tive uma experiência, uma época que eu trabalhava na Goldstein, que tinha muito problema, o meu chefe tinha muita dificuldade, às vezes, de entender o processo produtivo da agência de publicidade, que tinha tratamento de imagem, o pessoal que está aqui sabe bem o que é isso. Trata tanto tempo. E aí o empresário disse, não, é como o Word, vai ali, apaga, a ideia dele era essa. Então, era sempre uma discussão interminável e tal. Aí, um dia, nós fomos visitar a agência que nos prestava serviço. Eu digo, gurias, vamos combinar uma coisa. Vamos deixá-lo lá ao lado do funcionário que presta esse tipo de serviço, para ele ver como é que é. Não vamos falar nada, só vamos deixar. Nunca mais houve reclamação. Ele entendeu como é que era o processo. Então, muitas vezes, deixar o cliente vivenciar um pouquinho aquela experiência para ele ter uma outra noção e entender que a promessa não é exatamente aquela, que aquilo não tem condições. Por exemplo, descolore meu cabelo em 5 minutos. Eu estou inventando uma coisa que eu sei que vocês, como cabeleireiro, sabem que não é viável. Então, o que é isso? Tem que algumas coisas deixar ele viver para saber. Então, ter claro quem é o público-alvo, prometer só o que vocês podem entregar, tentar surpreender, não é fácil, mas dá. Essa questão da humanidade, né, do tratar as pessoas como seres individuais e singulares, como cada um é. Ainda mais um salão que dá muito, porque vocês têm tempo, em geral, para conversar com o cliente, né, para ouvir durante o atendimento. E eu acho que tem uma frase que diz que não é terapia, mas é terapêutico, né? Então, assim, é um assunto que a gente geralmente, a gente brinca, né? Todo mundo geralmente tem aquela frase assim, que cabeleireiro também é psicólogo. Então, né, não desta forma, né? Não somos capacitados a isso. Mas acho que o público se sente, assim, é aquele momento de relaxar, de falar da vida, enfim. E aí, de saber lidar ali com cada indivíduo. No meu caso, né? Agora eu vou fazer uma brincadeira, no meu caso é o contrário. É as minhas clientes que são minhas psicólogas, porque eu falo mais do que elas. A Sheila conta mais os problemas. Eu conto dos filhos, e tá tudo certo. Tudo bem. E elas voltam. As clientes ajudam a Sheila a resolver os problemas, tá tudo bem. Elas dizem no final, vai passar. Em vez da cliente sair... Então, às vezes ela sai leve, ela sai... Ela sai pensando, meu Deus. Não, meus clientes me perdoem, mas não, a gente tá só brincando. Mas sabe, tu estás brincando, Eduarda, mas esse diálogo também é importante. Porque o cliente também é importante para o cliente e ele entender que aquele profissional que está ali também é humano, também tem problemas. Muitas vezes a gente aprende muito nesses diálogos. Puxa vida, ela está vivendo tal situação, está lidando com esse problema dessa forma, né? Então isso confere a gente conhecer histórias, que a gente tem uma linguagem que a gente usa na publicidade, que é o storytelling, que a gente usa muito para as marcas, que na realidade é como construir histórias a respeito das marcas. Então, eu acho que as histórias é que nos conectam aos outros. Então,
ter noção de qual é o significado, qual é a promessa, o que a gente está agregando à vida das pessoas, que as pessoas compram esse significado, entender quem é o nosso público, tratar cada um individualmente. Essa ideia da personalização nos serviços, ela é fundamental. A outra questão é isso, construir histórias, construir narrativas. Então, quando eu vou lá na Eduarda, na Sheila, eu já imagino, já crio uma historinha na minha mente de como vai ser esse atendimento, como vai ser essa minha experiência lá. E à medida em que eu vou, digamos, criando laços, nós vamos construindo uma história em conjunto, a marca se torna mais forte. É mais difícil essa cliente abandonar este salão para ir em outro. Não que eventualmente ela não possa ir, às vezes até surge a coisa da novidade, a gente experimentar, isso é natural. Mas a tendência é ela permanecer ali, né? Porque ela já tem uma história, ela chega lá, ela não precisa explicar para vocês, que a gente diz passar o briefing, né? Ela não precisa passar as informações para vocês, vocês já sabem, vocês sugerem, se sentem mais seguras para sugerir, né? Então o profissional se sente mais seguro para sugerir, para dar uma opinião, né? Porque ele já conhece a cliente, ele dá uma opinião embasada, uma opinião profissional, recomenda, alerta para coisas que de repente ela está querendo, mas que não vão dar o resultado que ela está querendo. Então, esse conhecimento também que o profissional que trabalha em empresas e serviços dispõe, ele é muito importante, confere muita segurança. É o que a gente chama de competência. O que é competência? Competência são saberes, habilidade é saber fazer. Então, quando eu tenho competência e habilidade e o público me reconhece assim, a tendência é que a minha marca tenha mais valor. Então, quando eu vou contratar um profissional, um cabeleireiro, eu tenho que separar. O que eu preciso de competências dele? Então, ele tem que ter curso na área de não sei o quê. São saberes. Habilidade, saber fazer. Então, como é um profissional que está em ação há muito tempo, então, se é um tinturista, por exemplo, o que eu sei um pouquinho, né, como leiga, puxem minha orelha se eu disser muita asneira. O que o tinturista tem que saber? Ele tem que entender de química, de reação do cabelo, entender que cada cabelo, nem todo cabelo vai ter a mesma reação. Se é um fio muito fininho, tem determinadas coisas que tu não pode sugerir. Então, ele não é... Isso é um conhecimento. Uma habilidade é ele saber fazer uma tintura num determinado tipo de cabelo, né, adequar ao tipo de cabelo de cada cliente. Então, isso tudo que a gente está falando pode parecer banal para vocês, mas tudo isso tem um nome lá no Faz. E tudo isso vai fazer com que a marca seja mais forte. Uma outra coisa, que é um termo que a gente usa bastante, que é o chamado posicionamento. O que é isso? Qual é a proposta de valor? Quais são os benefícios que aquela marca entrega ao seu cliente? O que é benefício? É resultado. Na área da beleza, existem benefícios funcionais. Por exemplo, tingir meu cabelo. Vai para uma determinada cor. Mas o que as clientes compram são principalmente, que a gente estava falando quase que o tempo inteiro, os benefícios emocionais. Que é o quanto aquela cor de cabelo vai afetar os seus sentidos, os sentidos da pessoa que tingiu aquele cabelo, quanto das pessoas que estão à volta dela, a opinião das outras pessoas. Como tu ficaste bem, como ficaste não sei o quê, como não sei o quê. Então, se há esse reconhecimento, o trabalho de vocês também é reconhecido, né? E a marca vai se consolidando. Então, a gente ter posicionamento, que é qual é, em síntese, se a gente tivesse que dizer em outra palavra, qual é o meu diferencial? O que eu faço diferente do meu concorrente? E como a gente começou explicando, não tem como copiar pessoas, né, gurias? Então, se vocês têm talentos na empresa de vocês e mais uma equipe que entende direitinho qual é a promessa que vocês estão fazendo, o que vocês querem entregar. A Sheila comentou de propósito, que a gente às vezes fala assim, né? O pessoal da geração de vocês fala muito que propósito não é igual missão. Digo, não leu nenhum livrinho de administração. Propósito é missão, é finalidade, razão de aquela empresa existir. O que faz com que ela faça, qual é a diferença que ela faz no mundo, né? Então, podem ser coisas simples, gente, não precisa ser uma coisa, quando a Yara fala isso, é uma coisa assim. A Disney, por exemplo, é como fazer as pessoas felizes. É a missão da Disney, o propósito da Disney. Então, dentro disso, cabe tudo. Cabe filmes, cabe as experiências nos parques da Disney. Agora, recentemente... O importante é ser feliz, independente ser feliz.
E toda a pauta deles, quando eles contratam alguém, treinam um funcionário, tudo isso eles fazem pensando nesse princípio definido lá pelo Walt Disney. E todos os valores da empresa são orientados para gerar essa felicidade da marca, né? É uma marca de serviço que a gente está falando. Então, depende muito da experiência do consumidor com aquilo. Agora, até eles fizeram, que a gente está falando de beleza, é importante falar isso, eles lançaram uma linha de beleza, uma collab entre a Bruna Tavares, que é uma influencer, né, que tem marcas, produtos de beleza, e a Disney. Muito lindas a collab, os produtos da collab deles. Vende lá nas lojas do parque da Disney. Então, o que acontece? Vocês vão vendo, assim, essa coisa da Disney é uma coisa assim, ser feliz, mas que coisa bem ampla, que coisa bem besta, mas tudo isso orienta os princípios daquela marca. Isso faz com que elas saibam quem elas precisam contratar. Certamente, pessoas, né, gurias, que a gente estava falando, quem não gosta de gente não vai trabalhar com serviço. Então, se não são pessoas assim mais leves, possivelmente, ou que conseguem, naquele ambiente, ficar dessa forma, se transportar, trabalham muito com o lúdico, né, com a coisa do imaginário, com as personagens. Então, isso tudo também pode ter na nossa empresa, mesmo que ela seja uma empresa, uma marca de pequeno porte, que ela seja uma coisa pequenininha. Eu até diria mais, que quanto menor, mais fácil é trabalhar essas coisas que nós estamos falando. Quanto maior, mais difícil é controlar tudo isso. Foge um pouco do controle, né? Exato. E muitas vezes, né, Eduarda, afasta um pouquinho dos valores, que muitas vezes, principalmente em marcas que a gente chama de autorais. O que é marca autoral? É a marca que tem um dono, um proprietário, um criador. Querem ver um estilista. Chanel. Quando a Chanel faleceu, eles demoraram 10 anos para conseguir acertar um estilista que desse seguimento ao patrimônio Chanel, que foi o Karl Lagerfeld, que já faleceu, que foi o estilista que permaneceu, o estilista alemão, né, que já tinha experiência em várias marcas, e tinha uma dele também, né, que acertou a trabalhar a Chanel. Demorou um tempo. Que no caso de marcas autorais, nós aqui temos muitas marcas de família que tem muito a ver, que a Sheila falou em propósito, o propósito tem íntima relação com os valores. Aí vocês vão dizer, mas nós não temos valores. Claro que tem, gente, todo mundo tem. Tratar o cliente com respeito, tratar com ética, não aqueles valores que estão escritos lá na parede de todas as marcas. De fato, que é colocado em prática, né, diariamente, né? Exato, Sheila. Aquelas coisas que quando a gente está furioso, a gente não abre mão, são os nossos valores. A gente não abre mão daquilo, a gente não consegue, é muito... Tanto assim que quando uma marca tem valores bem claros, é muito bom para ela recrutar pessoas, porque dificilmente, quando a marca tem valores muito claros, alguém que não compactua, que não concorda, vamos usar um termo mais cotidiano, com aqueles valores, vai querer trabalhar ali. Ele não suporta trabalhar assim. Não aguenta. Eu costumo falar isso quando a gente tem uma vaga em aberto, que a gente está procurando alguém. Às vezes aparecem pessoas e eu digo, não vai fazer parte, não vai conseguir permanecer nessa equipe. A gente até pode tentar dar uma oportunidade, mas não tem a ver com a equipe. Hoje a gente não dá mais a oportunidade, a gente analisa e diz, não vai se sentir bem, não que não seja uma pessoa, né, capacitada, né? Competente, mas é uma questão de perfil, né, de não, os valores talvez não sejam os mesmos. Então, a gente já teve algumas experiências e eu disse hoje nem se tenta mais, porque a pessoa não vai se sentir bem, ela não vai conseguir passar para o cliente aquilo que a gente busca. Então, acaba se tornando... Eu acho que é mais uma vez aquilo que tu fala, que nem tu falou do perfume, né? Se eu não acredito nisso, como que eu vou vender? Eu vou, né, os meus serviços aqui. Então, acho que tem bastante a ver com isso também. Essa é a questão, né, gurias? Então, essa crença, esses valores, pode parecer besteira, mas não tem que ter isso muito claro. E quando a empresa tem isso claro, que junto com o seu propósito, com a sua missão, ela define os seus valores,
Ela tem os seus valores claros, que tem muito a ver com os valores dos fundadores, tá, gente? E isso tem muito, porque os fundadores, eles acabam levando em marcas e serviços, mais ainda, os fundadores, eles exercem o papel de que a gente chama de molde na cultura da organização. O que é cultura? O jeito que a empresa faz as coisas, que ela julga correto fazer as coisas. Então, isso, como a Sheila mesma coloca, às vezes tu vês um bom profissional, ou às vezes não é o momento que ele está tão sintonizado naquilo ali, ou às vezes realmente os valores não vão fechar. Se é uma pessoa às vezes muito competitiva, mais agressiva, e se é uma empresa mais tranquila, mais serena, mais low profile, não vai funcionar. Ainda que ele seja um bom profissional, ele não vai suportar ficar naquele ambiente tão sereno, vamos chamar assim, e vocês não vão conseguir, e as clientes de vocês, se elas compactuam com esses valores, que é o que eu vou chegar a seguir, por que os valores são importantes? Tem um autor, né, até ele é um autor italiano, que é Andrea Semprini o nome dele. Parece um nome feminino, mas em italiano Andrea é um nome masculino. Então ele diz o seguinte, que se uma marca consegue identificar os valores do seu público, os valores que orientam aquelas pessoas. E ela, digamos assim, mas tem que ser uma coisa real, como a Sheila mesmo colocou. Quer dizer, não dá para eu vender algo que eu não acredito que eu não vou entregar. Isso não é possível, tá, gente? 1000 vezes a gente prometer menos e vai ter gente que vai, digamos, gostar daquilo que eu tenho para oferecer, mas não todo mundo. Então, o que acontece? Se há uma conexão desses valores, a tendência é a marca ter muito mais sucesso. Então, essa descoberta dos meus valores se conectam aos valores de quem? Porque, às vezes, até a pessoa diz bonito, mas não é para mim. Não pagaria isso. Né? E principalmente em serviços, né, gente? Como não tem nada material, uma pessoa vai dizer, tu pagaste tudo isso para fazer uma maquiagem, para fazer um cabelo. Eu não pagaria. Quer dizer, aquela pessoa, aquele item não tem o mesmo significado, aquele tipo de serviço que tem para outra pessoa. Tudo bem, é outra visão de mundo. Então, essa conexão de valores, né, entre as pessoas e as marcas que entram naquele segmento, aí vocês vão dizer, mas todo mundo da beleza oferece a mesma coisa, lamento informar. Não é. Não é. Se vocês entrarem em várias marcas, vários salões, vocês vão ver que como a marca em serviços, é a empresa, ela tem íntima relação com o propósito, com os valores, com a cultura, que é o jeito de ser e de fazer as coisas de uma empresa. E vocês sabem, gente, que a cultura, ela se expressa como? Na arquitetura do prédio, vocês vão dizer, não. Sim, gente, observem. Na forma de vestir das pessoas que trabalham ali, na maneira como elas se expressam, nos móveis, que a gente chama de artefatos. Então, isso tem a ver, e a marca, ela é uma expressão da cultura. Pensem nas marcas brasileiras. A música, nós temos bastante artistas, né, com bastante projeção em âmbito mundial. As havaianas, elas expressam a nossa cultura. Sim. De certa forma, correto? Então, a coisa da moda, da estética, da aparência, são características da cultura brasileira, do povo brasileiro, que se externam nas suas marcas. Né? Então, uma marca de serviços, quando ela consegue conectar os seus valores aos valores do seu público, ela vai ter mais sucesso. O posicionamento dela, quer dizer, como é que ela se coloca em relação às outras marcas, o diferencial dela vai ser mais visível. Então, isso é muito importante. E esse posicionamento, ele precisa ser comunicado ao público. Como é que eu vou fazer isso? Tanto através desse diálogo constante, dos contatos entre o meu cliente e a minha marca no dia a dia, isso é comunicação também. A gente pode achar que não, que é só o TikTok, o Instagram, ou eu fazer um anúncio num jornal, nem sei se usa mais isso, né, Gurias, numa rádio. Sei que as rádios têm muita audiência ainda devido à internet, né, porque elas são muito usadas pela internet. Então, o que acontece? Não é só isso. É principalmente essa coisa do dia a dia, do relacionamento, da experiência. Marca com serviços, para eu ter um cliente leal, eu tenho que oferecer boas experiências, experiências positivas. A tendência de o cliente romper com uma marca é quando ele começa a ter experiências negativas.
E experiências negativas, em geral, como uma marca, voltando lá ao início, é feita de pessoas para pessoas, em geral, essa experiência negativa decorre ou da negligência de alguém, ou que alguém, não, esse cliente é muito chato, esse cliente é muito, reclama de tudo, e aí eu não vou querer atendê-lo, ou eu olho a pessoa de cima a baixo e diz, tá mal vestida, não vai ter dinheiro para me pagar. Né? E isso tem muitas histórias, né, gente? Eu lembro uma vez que um amigo do meu marido que joga tênis com ele tinha muito dinheiro. E minha mãe dizia assim, mas olha o fulano lá, tu olhas para ele. Não vou falar o nome porque não seria ético e até a pessoa já não existe mais, mas era um ser humano maravilhoso, né? Mas ele vestia de uma forma muito despojada, era um empresário aqui da Serra. E aí ele chegou numa revenda dessas de automóveis, de carro importado, para comprar um carro para a esposa dele. E aí a pessoa olhou, né, na revenda e pegou e franziu o nariz e foi atender outras pessoas, não olhou para ele. Aí, como ele conhecia o gerente ali, ele não tinha muito tempo, ele foi no gerente e disse, olha, eu queria o carro. Explicou para a esposa dele, era um carro Mercedes que ele queria comprar, não dos de entrada, já um carro mais sofisticado. Resumo da ópera, né, gente? Ele levou o carro. Eu tive uma aluna na PUC uma vez que ela relatou uma experiência numa loja, não existe mais, era na Zump, era uma marca de jeans, tinha Fórum e a Zump, eram as marcas mais conceituadas em Porto Alegre. Aí ela saiu da minha aula, lá na Famecos PUC, às 11 e pouco, disse, professora, comecei um estágio, vou comprar umas roupas para mim, que eu estou com umas roupas horríveis. E ela era uma menina que tinha um poder aquisitivo elevado, a família dela era do interior do estado, e ela foi para comprar as roupas, mas foi vestida como ela estava na faculdade, estava de tênis, uma camiseta. Ela disse que chegou na loja, eles estavam com uma promoção, fazendo aquelas de final de estação. Aí ela disse que chegou e lá, como era loja de balcão, como a gente chama, que tem os vendedores para atender, ela foi e viu que não tinha o número dela, ela foi pedir para o vendedor que se havia o número dela. Diz que o vendedor, assim, quase que assim, nem olhava para ela. Aí ela disse que selecionou várias peças, que no final ela disse para a gerente, ela disse que não queria que, se a comissão fosse destinada para aquele vendedor, que ela ia deixar todas as compras na loja, que ela queria garantia absoluta da empresa, que não iria um centavo para a conta dele. Ela disse, armei o maior barraco na loja, só para as pessoas entenderem que elas não podem olhar para alguém e ainda é pior, né, guria? Se pega uma pessoa da geração de vocês mais jovem e que está vestida de maneira mais despojada, é pior ainda. É a mãe que paga a conta, não é ela, né? Então não tem dinheiro. Então essas coisas todas, ou a pessoa tem alguma deficiência, alguma coisa, ou é madura como eu, então tem as coisas, olha de cima a baixo, mas aquela ali não vai ficar bem na nossa roupa, não sei o quê. Então esse tipo de coisa, para quem trabalha em serviço, é um pecado mortal. Então, quem tem essas viseiras, todos nós temos, tá, gente? Todos nós temos, que é uma coisa muito cultural, né? Então, isso evitar. Então, a comunicação, essa principalmente do dia a dia, e mais a comunicação, obviamente, que eu digo midiática, que é na rede social, que vocês estarem presentes, ter toda a coisa de sinalização, a identidade visual de vocês, o próprio nome da marca, tudo isso tem que estar muito sintonizado com o que vocês querem transmitir. Uma outra coisa que eu acho bem importante, que às vezes as pessoas não acham, é o uso de uniformes, né, de roupas adequadas àquele ambiente. Então, quer dizer, há uma sintonia naquele lugar. Não que necessariamente isso vai fazer muita diferença, mas às vezes ajuda, porque às vezes a pessoa não tem tanto dinheiro assim para ficar comprando roupas toda hora. O uso também, às vezes, de materiais que podem danificar a roupa. Então, se ela está com um jaleco, uma proteção, um avental, coisas desse tipo, luvas para proteger as mãos. Quer dizer, existem coisas que são importantes, ainda mais que quem é profissional da beleza, por exemplo, ele tem que ser uma espécie de cartão de visitas, vamos chamar assim, do seu negócio, da sua marca. Ele tem que passar aqueles valores, transmitir aqueles valores. Então, tem que ter um certo cuidado, porque o tipo de trabalho que eles vão olhar para a gente e vão se projetar em nós, vão imaginar que eles também podem ficar assim. Se é uma aparência agradável,
interessante. Tudo isso ajuda na comunicação. Então, a comunicação, tanto a midiática, quanto essas outras questões que a gente está falando, as cores que vocês vão pintar as salas, como é que vai ser, a música que a gente falou, tudo isso que compõe o ambiente e mais a comunicação verbal, vamos chamar assim, ela é muito importante. Quer dizer, quando a pessoa chega, como é que ela é atendida, cumprimentar gente. Eu lembro uma época que as pessoas não cumprimentavam ninguém. Chegam assim, eu até lembro uma época que ela até trabalha comigo hoje, que as minhas colegas disseram assim, Yara, tu ficar sem... Que nós sempre temos pessoas que trabalham conosco lá em casa, assim, diaristas que trabalham muitos anos com a gente. Lá em casa, elas ficam anos conosco. Saem, em geral, porque estão com outro projeto de vida, ou porque, em geral, estão doentes lá em casa, que não podem mais continuar trabalhando. Aí uma empregada que nós dispunhamos à época, ela sofreu um acidente na casa dela, ela caiu e fraturou a coluna. Mas, felizmente, ela conseguiu voltar a andar, mas ela passou um período longo sem poder trabalhar, aí entrou naqueles esquemas de INSS. E aí eu olhava, tinha uma moça que trabalhava, ela trabalhou muitos anos lá na escola, Dona América, e aí a gente digo, ela trabalha tanto tempo aqui, ela deve ser boa, porque tanto tempo no mesmo lugar, vou falar com ela para ver se ela não sabe de alguém. Aí, conversei com ela, nem sabia o nome dela direito, perguntei na biblioteca, minha colega disse, Dona América e tal, ela é ótima e tal. Acho que a irmã dela está procurando trabalho. Se tu achares a irmã dela, vai ser ótimo. Aí fui, aí realmente, ela me recomendou a irmã dela, que trabalha comigo hoje. Aí as minhas colegas diziam assim, Yara, onde tu arranjaste uma pessoa tão rápido assim? Digo, olhando, gente, vocês passam pelos seguranças como se eles fossem objetos ou se fossem seres inanimados que estivessem ali. Não, eu cumprimento, ela sempre me cumprimentava, não sabia nem o nome dela. Às vezes a gente conversava sobre o tempo, sobre alguma coisa, sobre a limpeza, sobre como estava a sala, sobre alguma coisa, às vezes até de política a gente comentava, de acontecimentos de dia a dia. E sempre ela era uma pessoa super agradável e eu observei que ela estava praticamente desde a fundação da escola. Então, eu intuí que ela devia ser uma boa profissional e que talvez ela pudesse me recomendar alguém. Ela tinha legitimidade para isso. Então, o que acontece, né, gente? É muito importante a gente cumprimentar coisas simples, básicas. Pedir licença, muito obrigada. Quando alguém ergue muito a voz para nós, eu sempre digo para os meus alunos, falem bem baixinho, o oposto. A pessoa grita com vocês, reduzam o tom. Porque se vocês aumentarem o tom, vocês vão entrar no embate. Não vão sair nunca dali. Então, algumas coisas relevar, porque as pessoas, em geral, quando elas reclamam muito, em geral, não é daquilo que elas estão reclamando, são de outras questões delas que estão ali emergentes. Como vocês mesmos falaram, vocês são terapeutas não por formação, mas pela prática. Então, esse tipo de coisa é um exercício, né, que às vezes os terapeutas também se tratam, né, porque eles ouvem tanta coisa, né, que precisa, né. Então, é muito importante isso. Então, assim, essas seriam as minhas recomendações. E uma coisa que eu sempre acho, que até esses tempos eu estava comentando com uma colega, que ela é especialista em varejo. Trabalhou muitos anos nas lojas Renner e trabalha hoje com consultoria na área do varejo. Ela estuda o que a gente chama de omnichannel, que é a integração de todos os canais de vendas. Então, loja física, loja virtual, se eu tiver um esquema de porta a porta, tudo está integrado. Então, o que ela estava falando? Aí eu disse para ela, o que tu achaste desses eventos agora de tecnologia? Como tu estás vendo? O que tem de novidade nisso? Ela disse, Yara, fala-se muita coisa, inteligência artificial, investimento e não sei o quê, mas as empresas não fazem o básico. Então, assim, gente, se esquecerem tudo, façam o básico. Eu sempre digo que o básico bem feito é que faz a diferença. Eu uso uma metáfora para explicar isso. Por exemplo, se fazer arroz, feijão e bife, que a família de vocês elogia, é um mérito. Se vocês pegarem uma receita maravilhosa no Instagram ou no TikTok, ter um passo a passo, um tutorial de como fazer a receita, possivelmente a família de vocês vai elogiar, mesmo que não esteja tão bom, porque não é um prato que elas comem cotidianamente, está saindo da rotina, está comendo um tipo de carne que elas não comem habitualmente. Agora, um elogio para o feijão, arroz e bife
é realmente a pessoa sabe fazer. Então, fazer o básico bem feito, com prazer, como tu mesma colocaste, Eduarda, ter paixão pelo que faz. Então, escolher pessoas para trabalhar com vocês que tenham essa paixão também, que brilhe o olho. Hoje já sou uma pessoa madura, estou há muito tempo trabalhando com educação, até quando antes de nós entrarmos aqui, nós estávamos comentando sobre isso. As pessoas às vezes me falam, tu não tem vontade de te aposentar de nenhum. Porque eu acho assim maravilhoso conviver com pessoas da geração de vocês. Eu acho que vocês me ensinam muito. Eu sempre digo que professor, a gente recebe muito da vida, né? Porque olha uma oportunidade de eu estar aqui, ser convidada por vocês para estar aqui conversando com essas pessoas, com as pessoas que eu nem sei quem são, né? Então, essas oportunidades são muito ricas. Eu digo, eu nasci privilegiada nesse mundo. Eu ganho para fazer uma coisa que eu amo fazer. Então, eu não sinto vontade nenhuma de me aposentar. Eu acho que eu perderia muito. Eu perderia esse mundo todo de aprender diariamente, de me testar diariamente, de ter que aprender coisas novas, lidar com tecnologia da noite para o dia, aquela época que eu fiquei de pandemia, que eu não conseguia nem dormir. Como é que eu ia dar aulas pelo Zoom? Eu nem sabia lidar direito com o computador. Então, gente, eu digo uma coisa a vocês, a nossa audiência e as meninas que estão aqui, a todo o pessoal que está aqui no back office. Não tenham medo, se joguem naquilo que vocês amam de paixão, porque sempre vai ser assim, é um alimento. Claro que a gente precisa de dinheiro para viver, né? Vivemos uma sociedade que nos exige isso, mas esse alimento da alma, ninguém tira da gente. Sim. Que lindo. Lindo, né? Já fiquei pensando na gente. Assim, também não quero nunca parar de fazer o que eu faço. Yara, deixa eu te perguntar uma coisa agora que me surgiu. A gente sabe que hoje as pessoas têm muita vontade, assim. A gente nota que às vezes até pessoas que acabam saindo de um trabalho e agora eu vou abrir o meu negócio. E se espelham em negócios que deram certo, enfim, que teve uma construção, e a gente sabe que não é da noite para o dia para se construir uma marca. Tem tudo isso, né, que falamos até aqui. Quais são os erros que essas pessoas cometem quando tentam simplesmente, eu vou abrir uma empresa e vou construir, enfim, um negócio meu? O que tu enxerga, assim, para aquelas que dá errado? Que às vezes investem em dinheiro que não poderiam, enfim, ou até que tinham e acabam perdendo. O que essas pessoas fazem de errado? Eu acho assim, primeiro tu tem uma visão muito idealizada daquilo que tu estás querendo. Mesmo que seja uma coisa empírica, né, gente, que não seja uma coisa super organizada, mas é importante eu pensar realmente essa questão de tudo que a gente estava falando até agora, ter paixão por alguma coisa, isso é fundamental. Às vezes é uma segunda carreira da pessoa, alguma coisa assim. Mas o que é importante? Eu ter certeza do que eu consigo entregar, do que eu gostaria de entregar, eu posso ir estudar sobre aquilo ali, né, Sheila? Não necessariamente eu preciso estar pronta para aquilo ali, né? Então, isso, não ter uma visão idealizada, pensar exatamente o que eu vou oferecer. Começar menor. Eu acho que isso é muito importante. Começar com menos serviços. Se eu sou, por exemplo, manicure, então, quem sabe, eu começo só com manicure. Depois eu vou evoluindo para cabelo, para outras coisas. Porque quanto mais coisas eu ofereço, que eu não domino nada daquilo ali, salvo se eu tiver uma sociedade, uma parceria que me permita fazer aquilo ali. Então, é mais vantagem, de repente, se eu sou só manicure, eu fazer uma parceria, uma aliança com um salão que eu conheço que faz muito bem cabelo, né? E eu recomendo aos meus clientes que a gente faz um trabalho em conjunto. Hoje em dia se trabalha muito a lógica da colaboração, né, gurias? Então, não necessariamente eu preciso saber tudo. Eu posso buscar outros profissionais, né, para atender. E, principalmente, pensar no que o cliente necessita. Eu sempre lembro do Steve Jobs, que quando ele criou a Apple, né? Então, ele pensava que, embora fosse um homem de tecnologia, que, em geral, aqueles manuais intermináveis, né, gente, que ninguém consegue ler, entender, horrível aquilo, tu comprava, tu tinha que ler o manual aquele para conseguir manusear o produto. Então, ele pensa nessa amigabilidade, na facilidade para lidar. Então, essa experiência, essa coisa de pensar o que um consumidor, se eu não sou daquele grupo, eu tenho que conversar com pessoas que integram aquele grupo que eu pretendo atender para entender as suas dores.
Por exemplo, hoje se fala muito em serviços para pessoas maduras. Não é fácil lidar com uma pessoa na maturidade, principalmente se ela já tem determinadas restrições. Então, não é para qualquer um trabalhar com isso. Então, eu tenho que entender, entender como é que uma pessoa daquelas vive, sente, para que eu possa oferecer algo que faz sentido para ela. Então, eu te diria assim, Shelly, diria a vocês o seguinte, que é não idealizar algo, entender realmente o que o público necessita, se há uma necessidade ou um desejo daquele público e eu consigo entender exatamente qual é, a minha resposta, a tendência é o meu negócio dar certo. Se for uma coisa, sim, idealizada, que eu não pensei exatamente qual é a necessidade do meu público, que necessidade eu estou atendendo, eu tenho capacidade para entregar isso, ou às vezes penso em começar muito grande, acho mais difícil a coisa dar certo. Agora, outra questão que a gente fala muito, que é uma palavra esquisita, mas que é muito importante, é resiliência, que o pessoal mais jovem tem pouco, que a gente pode dizer, resumir em tolerância. Porque as frustrações, vocês que empreendem sabem disso, né, gente? Os desafios cotidianos são enormes. Tem vezes que dá vontade de pegar o boné e ir para casa. Quer dizer, não tem o salário no final do mês, que uma empresa, se vocês que empreendem, tem ainda outras pessoas dependendo daquela receita que vocês vão obter. Então, assim, é muito isso, é saber exatamente o que eu posso prometer, o que eu tenho condições de entregar, não idealizar e conhecer as necessidades, os desejos do meu público, que aí eu vou conseguir oferecer alguma coisa que vai haver essa sintonia. E começar pequeno. Tem um livro de filosofia que chama Small is Beautiful, quer dizer, o pequeno é bonito. Então, mais do que nunca, esses negócios menores, né, para começar, eu acho mais fácil, mais tranquilo, mais assertivo e mais tempo, porque nunca nada é perfeito, né, gurias? As coisas não nascem perfeitas, a gente vai ajustando à medida em que a gente vai vendo, puxa, ali não funcionou. Quantas vezes vocês, para fazerem uma cor no cabelo, ou às vezes até mesmo uma escova, às vezes faz, não fiquei satisfeita, que às vezes até a cliente nem observa aquilo. Vocês é que são, porque em geral eu já trabalhei muito com produção de eventos. Eu lembro que a época eu trabalhava no Neurótica. Às vezes eu ficava conversando com os meus colegas nos bastidores. Isso, aquilo, e Yara, pelo amor de Deus, ninguém notou nada disso. Mas eu notei. Então, o que acontece? A gente aprende a ser muito mais crítico com o trabalho da gente. Então, existem coisas que a gente vai ajustando à medida em que as coisas vão andando e a gente vai sentindo aquela necessidade. Vai vendo, olha, demandou mais isso. Está pedindo mais unha com tal cor. Então, eu tenho que ter mais desse esmalte. Então, existem ajustes e o cliente percebe quando o empreendedor tem essa intenção, tem esse interesse. Ele não fica chateado, ele não fica angustiado, ele dá sugestões em geral. Ouçam as pessoas, principalmente ouçam. Vocês não estarão, o empreendedor, nesse caso, ele não estará perdendo tempo. Ouça muito, fale pouco, ouçam muito. Ouça muito o que as pessoas têm a dizer, que sempre atrás de cada historinha tu aproveitas alguma coisa. Eu acho que, de certa forma, a gente tem... eu costumo pedir, né? Para a nossa recepcionista... Manda uma mensagem perguntando como foi o último atendimento, se foi tudo ok, enfim. Mas e daí, o que eu tenho medo da resposta? Não precisa ter medo da resposta. Toda vez que a gente tiver alguma crítica, a gente vai ver o que a gente pode fazer com aquilo. Porque aí a gente tem a chance de melhorar, não tem como a gente saber. Porque às vezes a gente está num automático ali dentro de uma estrutura em que tu acaba fazendo dia após dia as coisas do mesmo jeito. E, às vezes, a gente acaba passando despercebido por algo que poderia estar sendo diferente e que talvez esteja incomodando o nosso cliente. Então, eu costumo dizer que quanto mais a gente tiver esse retorno, ou a gente vai ter a certeza de que a gente está indo pelo caminho certo, ou a gente precisa, né, ajustar aquilo que tem que mudar o caminho. Então, mas é complicado, porque, em geral, a gente tem medo, né? A gente tem essa insegurança, assim. E o que eu vejo, assim, que no nosso ramo, a Duda está aqui, pode confirmar, abre-se muitos negócios, né? É a manicure que chegou em um determinado momento em que ela deseja, né, empreender também. É o cabeleireiro que, às vezes, não estou gostando muito de cumprir algumas regras aqui do meu ambiente, vou abrir o meu negócio, né? Só que a gente percebe, principalmente aqui em Campo Bom, que muitas coisas abrem e fecham.
por isso até que eu te fiz a pergunta. Então, vale como dica, assim, para que... Porque eu acho que também tem a questão, hoje a gente pensa que eu sei fazer cabelo, mas será que eu sei fazer a parte administrativa, gestão de pessoas, enfim, a gente sabe que a gente não vai conseguir crescer sozinho. Porque quando a gente presta um serviço, é a nossa mão de obra, como a gente falou lá no início, né? Fiquei doente, e agora? É o meu ganha-pão, o que eu faço? Então, se você tem uma equipe, você tem alguém ali para te auxiliar nesses momentos. Mas, para isso, você também precisa saber lidar com essa equipe. Então, acho que tudo isso está em conjunto, né? Com certeza. Essas questões que tu colocas são muito importantes. Quer dizer, se eu pretendo expandir, ter um negócio maior, quer dizer, não vou ser eu trabalhando de forma independente, que às vezes até tem alguns que adotam esse caminho, é bem mais árido, né? Como tu colocas, Angela, se eu ficar doente, eu não tenho como produzir. Mas para gerir um negócio, mesmo que seja eu sozinho, as questões financeiras eu tenho que reduzir, eu tenho que prestar atenção. Quer dizer, se eu vou pagar um aluguel de um local, eu tenho que escolher um local bom. Quer dizer, a gente está falando de serviços que, em geral, salvo se tu faz porta a porta. Se tu vai... porta a porta é ir na casa da cliente, tá, gente? Que às vezes a gente usa uns termos que as pessoas não entendem. Então, vai na casa da cliente. Dá, mas isso tem um custo, né? Que tu tem custo de mobilidade. A coisa hoje, quando eu vim para cá, eu vim de Porto Alegre até aqui. Então, foi 1h10 de tempo a minha viagem. Então, quer dizer, eu tenho que pensar em tudo isso. Tudo é custo. Sim. Do meu serviço. Então, de repente, meu preço não vai ficar competitivo. Que custo é o quanto me custa produzir. Preço é por quanto eu vendo, né, o serviço. Então, quer dizer, se eu vou ter um local, então eu tenho que ter um local de fácil acesso, que a minha clientela, quer dizer, eu elegi uma determinada clientela, ela vai ir... Tem que ser um local acessível, né, gente? Que ninguém vai ir no salão de beleza, por exemplo. Eu moro em Porto Alegre, na zona norte da cidade, perto do Shopping Iguatemi. Eu não vou na zona sul, lá em Ipanema, fazer a minha unha, né? Sim, não fica cômodo, prático, nada. Não tem como. Então, o que acontece? Tem que ter isso, tem que estar próximo daquelas pessoas que eu busco, né? E mais do que isso, né, gente, tem que ter essa noção que a Sheila coloca. Para saber lidar com pessoas, se eu não tenho todas essas habilidades, eu vou ter que ter uma sócia, uma parceira, alguém para quem eu vou delegar essa tarefa, né, de contratar pessoas, selecionar pessoas, que é uma coisa bem difícil, porque as pessoas são diferentes, né, gurias? Elas têm visões de mundo diferentes. Então, para haver essa uniformidade, volta àquela questão. Então, tem que investir bastante em conversas, diálogos, treinamentos, que as pessoas entendam bem direitinho. O critério qual é? Lavar o cabelo tem que ter não sei quantas lavagens, tem que passar tal shampoo. Você pode dizer, isso é banal, a pessoa já sabe, já veio de outro salão. Tem um jeito que vocês fazem as coisas, e isso é marca. Então, a forma como vocês fazem as coisas no salão que vocês lideram, que vocês empreendem, é fundamental. O jeito que faz, a forma como coloca a toalha no cabelo, se deixa tanto tempo a toalha. Vocês podem dizer, não, por que o McDonald's, sinceramente, faz tanto tempo que eu não como McDonald's, mas eu vou dar um exemplo, que a padronização. Serviços tem que ter um padrão. Não é engessar, tem que ter um padrão. A cliente espera tanto tempo, que a Sheila referiu à recepção, tanto tempo para a recepção. A recepcionista tem que mandar um follow-up, que a gente chama, quer dizer, pedir para a cliente dizer como foi o seu último atendimento. Então, o que é isso? Isso são regras, é um padrão. Então, toda a recepcionista que chegar à empresa, ela já sabe que aquilo é um padrão, é uma prática daquela empresa. Ela pode até ter medo de receber o feedback, mas ela sabe que aquilo é, no final do dia ou da semana, a Sheila vai perguntar, e como é que foi essa semana? Como é que nós temos? Quais são os resultados? O que falaram? Como é que é? E uma outra coisa que a Sheila falou e que me lembrou, gente, muito importante. Jamais peçam a opinião das pessoas se vocês não querem fazer nada com aquilo. Porque a tendência da gente, eu me lembro que eu tinha um chefe que dizia assim, mas a gente já fez pesquisa. Eu digo, sim, o que fizemos com os dados, os resultados da pesquisa? Se a gente não fizer nada, é pior. Porque a gente vai gerar uma expectativa na pessoa. De mudança que não vai acontecer. E inclusive, se a determinada mudança é inviável, o que eu sugiro? Que chame aquela cliente e converse com ela sobre aquilo. Talvez não de uma forma direta, mas aquele jeito que eu expliquei para vocês, de mostrar como é que é. Olha, vem aqui ver como é que é. Vem aqui ver como é que é. E aí fala durante a coisa. É um custo. Olha, esse shampoo, tu sabes, comprei hoje, tanto.
aquilo ali pode não ficar na coisa, mas a pessoa grava aquilo ali. Ela entende, não de uma forma grosseira ou direta, olha quanto custa. Não. Então, esse tipo de coisa é muito importante. Se a gente pede para o cliente dar uma opinião sobre uma coisa que não é dele, não é do interesse dele, é do nosso interesse, nós temos que dar retorno. Às vezes eu digo para meus alunos, guris, vocês vão lá, pedem entrevistas para profissionais, às vezes do mercado, especialistas, que a gente chama, para fazer os trabalhos de conclusão. Vocês, ao final, ou se pedem uma empresa para analisar aquele caso, vocês têm que terminar o trabalho, tem que ficar um trabalho digno para vocês irem lá, entregar para a empresa, agradecer. Não é uma coisa assim, eles não estão lá à nossa disposição. Não. Então, o cliente está nos fazendo um favor ao fazer isso. Se nós estamos solicitando, não foi ele que nos deu o retorno espontaneamente, nós temos que ter isso. E criar alguns canais, né, gente? Às vezes, a própria rede social, né, para monitorar, que são canais espontâneos, que nem sempre a pessoa expressa a verdade, vocês sabem disso. Existem muitas coisas, notícias falsas, informações falsas, depoimentos falsos. Existe, digamos assim, pessoas que não têm boa índole, existe em toda época, em todo tempo. Também não acho que é agora, só que agora é mais visível. É isso a diferença. Mas sempre existiu isso, né? Não vamos pensar que é agora. Então, isso também é importante. Monitorar o que estão falando a nosso respeito nas redes sociais, essas conversas informais, às vezes no próprio ambiente, às vezes o cliente está mais próximo dele, algum detalhe que, de repente, se a gente for perguntar depois, ele não lembra. Juntar tudo isso, não é um nem dois, são várias dessas fontes. É a rede social, é o que ela deu de retorno depois que ela lá sentou em casa e está lá parada pensando. É ali, no momento, uma conversa informal para ver, como é que tá, o que tu sentiste. Às vezes é um bom insight para entender alguém. Sim. Yara, aproveitando que tu falou da rede social, deixa eu te perguntar, assim, qual que é a tua opinião referente ao marketing digital e as redes sociais no auxílio de crescimento de marca, assim? Tu acha que ajuda ainda hoje uma marca a ficar mais forte, a crescer mais, as redes sociais, enfim? Qual que é a tua opinião sobre? Eu acho que sim, não tanto quanto já foi no passado, né, Eduarda? Porque no passado havia menos informação, então tem muita informação. Então tem que cuidar que tipo de informação que tu estás veiculando, que a gente chama, tu está divulgando, vamos usar uma palavra mais coloquial. Então, assim, tem que cuidar muito, o conteúdo, quer dizer, aquele conteúdo interessa para alguém, né? Quem serão os receptores, quem serão os consumidores daquela notícia, daquele conteúdo que tu estás colocando? Então, quanto mais aquilo agrega, né, marca, né, significado à vida das pessoas, quanto mais aquilo faz sentido para as pessoas, é uma coisa importante, ela vai usar. Eu até lembro na palestra da Mulheres com Conteúdo, tinha uma arquiteta que a gente conversou, porque como foi muito pouco tempo, eu não consegui, que eu habitualmente peço para as pessoas se apresentarem, que é tão ruim falar para as pessoas sem conhecê-las, né? Sim. Muito ruim. Então, uma moça que estava mais próxima a mim, ela me falou que ela era arquiteta, que trabalhava principalmente com restauração. Aí agora ela me segue no Instagram e a gente conversa seguido. Aí ela disse, tu não falaste, assim, eu já tinha ouvido várias coisas disso. Tipo, não, é natural, porque pouca coisa, isso eu quero dizer, a gente ouve de realmente novo hoje. O que é importante é, muitas vezes, a forma como a pessoa diz, um detalhezinho que a pessoa comenta, gera um insight. A gente não pode ter a expectativa de que a gente vai lançar algo realmente novo. Eu digo às vezes para os alunos, eles vêm, professora, tarará, nunca ninguém fez. Guris. Às vezes eles pensam, até no trabalho de celebridades, tem um autor francês chamado Edgar Morin, que se lê Morin, mas se escreve Morin. E aí, o Edgar Morin é um sociólogo, né, francês, que trabalha essas questões de educação e trabalha várias coisas. E ele escreveu um livro na década de 60 chamado Star System, que é um conceito de como as celebridades, que é à época as estrelas de Hollywood, estrela, né, em inglês, eram colocadas na mídia para fazer publicidade e para ajudar na construção de marcas. Isso em 60.
Aí eu fui fazer um trabalho, uma aluna foi fazer um trabalho de celebridade, isso, porque o conceito, professora, porque a fulana de tal é autora, eu digo, sim, ela é uma autora que atualizou esse tema, mas na realidade na década de 60, pega um livro chamado Star System, que tu vais ver exatamente o conceito de celebridade, que aí eram as estrelas de Hollywood que eram usadas para fazer as campanhas publicitárias. Tem aquele famoso da Marilyn Monroe dizendo que usa gotas de Chanel para dormir, aquela coisa toda. Eu digo, então, começa aí o advento da celebridade. Então, é muito importante a gente, às vezes, por desconhecimento, as pessoas criam alguma coisa, não, ou eu já sei isso. Não, a gente nunca sabe tudo. A gente sempre tem que ter noção. Eu digo, quanto mais eu sei, mais eu tenho noção de que eu não sei nada. Que eu sei muito pouco. Porque a gente sempre tem que ter a curiosidade de um pesquisador frente à vida. Então, é muito importante a gente ter isso. Mas e não ter a presunção ou a pretensão de que a gente está apresentando algo novo. Mas qual é o detalhe que a gente pode acrescentar à vida das pessoas? Eu acho que está. Só que, claro, não pode ficar naquela coisa assim, eu tenho que postar tantas vezes, não sei mais o que aí a tendência é acabar postando muitas coisas que não são tão interessantes e as pessoas acabarem olhando, não, isso aqui não é legal, esse pessoal publica muita coisa que já ficou enjoado. Superficial, não tem nada. Eu acho que coisas assim que falem dessas questões que nós estamos falando, ou que possa ser um serviço para a pessoa, né? Então... eu sigo, às vezes, um médico que ele é neurologista e ele trabalha na URGS, né? Ele faz várias lives, ele faz coisas, coloca posts no Instagram. E aí, ele, esses dias, estava falando sobre Alzheimer. Eu não tenho ninguém na minha família, felizmente, as pessoas lá na minha família, principalmente materna, todos, às vezes, até faleceram mais maduros, mas todos com a cabeça, né, bem. Mas ele comentando, eu achei muito interessante o programa, muito esclarecedor, porque mesmo que não seja uma coisa que nos afete diretamente, às vezes a gente conhece tanta gente que tem aquilo. Então, é um conteúdo que as pessoas esperam, é isso que eu digo. As lives dele ocorrem às segundas-feiras e eu vejo várias pessoas, né? Eu até coloquei em comentário, eu não tenho, infelizmente, ninguém na minha família que vive essa situação tão difícil, mas vários colocavam ali. Então, quer dizer, ele é um médico, claro que ele é uma pessoa... entende muito, ele é um pesquisador. Mas o fato de a gente conhecer coisas é um assunto que não me afeta diretamente, mas eu achei interessante. Sabe sobre. Eu sei sobre, e além disso eu já sou uma pessoa mais madura, então é uma coisa que pode acontecer comigo, com meu marido, né, ou com meu irmão, né, que somos mais maduros. Então, esse tipo de coisa... e é também para a gente ter mais empatia, saber mais como é que o outro, uma pessoa que está vivendo aquela situação vive, quais são as limitações, quais são os cuidados que a gente tem que ter no diálogo com uma pessoa desse tipo. Yara, conta pra gente como que funciona o teu trabalho hoje, porque você faz consultorias também. Sim. Então, vende aí o seu peixe. Não, gosto muito desse trabalho, né, gurias? Que é, assim, desde uma mentoria. O que é uma mentoria? É um trabalho, assim, a pessoa traz uma questão pontual para resolver, né? É tipo terapia comportamental, que a gente estava falando da terapia. Eu tenho um problema pontual e aí a gente conversa e eu aponto possíveis soluções. Tem um outro trabalho que aí é mais extenso, que em geral é um trabalho de consultoria, que aí sim, aí eu entro no universo da empresa, conheço a realidade dela, e aí projetos de todo tipo. Qualquer coisa relacionada à marca, qualquer coisa relacionada à comunicação, né? Qualquer coisa relacionada, por exemplo, agora eu estou fazendo uma consultoria para uma joalheria. É uma empresa de joias, é uma empresa pequena, mas eles trabalham com joalheria. Joalheria é um produto de luxo, né, gurias? É um produto de altíssimo luxo. Uma peça, hoje, assim, uma peça, o mínimo que tu vais comprar ali é no mínimo uns 4, 5 mil reais uma peça. Não é para qualquer um. É um público bem selecionado. Então, eu estou trabalhando principalmente a questão de revisão dos processos de vendas. Comecei por ali, que era o anseio. Tem outras questões a resolver, mas esse era o anseio principal da empreendedora. Já trabalhei em um projeto de agronegócio. Era uma análise de concorrência para uma grande empresa do agronegócio aqui. Como é que surgiu isso? Um ex-aluno meu viu uma postagem minha no LinkedIn
sobre luxo, não tinha nada a ver com o que ele estava me contratando. E ele gosta da forma como eu escrevo. Até era um texto escrito, não era podcast. E aí ele disse, Yara, não tinha esquecido como tu escreves bem. Estava uma delícia de ler aquilo. Quero saber se tu faz uma análise de concorrência. Aí eu disse sim. Aí até eu convidei uma outra colega minha, que é doutora em agronegócio e economista, para a gente fazer o trabalho em conjunto. Então, fiz esse trabalho. Já fiz consultoria na área da construção civil, também para empresas, assim, aí era um segmento, um empreendimento de luxo, né? Já fiz para algumas empresas pequenas de moda, né? Então, é de tipo, dependendo da empresa. Então, assim, funciona mentoria, consultoria, cursos. Eu também faço muito essa coisa de dar treinamentos. Já fiz alguns treinamentos lá pela ESPM, que é a instituição onde eu trabalho, mas para a equipe da Sicredi. Então, gestão do relacionamento com o cliente, como trabalhar isso. Então, aí eram as equipes assim de nível gerencial e médio. Já dei também cursos aí eram os presidentes de Sicredi. Esse foi difícil, né, gurias? Porque o meu chefe não me disse nada no início e, na realidade, eram pessoas mais maduras, que eram os líderes de todo aquele processo, eram todos homens no grupo. E eu fui a única professora mulher daquele módulo. Aí o professor homem tinha tido uma experiência muito complicada com eles no módulo anterior. E aí a pessoa o colega que me encaminhou para esse trabalho, ele só me disse isso depois que eu voltei. E eu ouvi alguns comentários deles lá, mas felizmente foi tudo bem, né? Foi lá em Lagoa Vermelha que eu fiz esse trabalho. Então, cursos, seminários, cursos que a gente chama in company, adequados à realidade de cada companhia. Já dei cursos de comunicação para a equipe da Tramontina, de comunicação institucional. Então, essas coisas, assim, ligadas a conhecimento, sempre marketing, comunicação, marcas, né, são universos que eu trilho com tranquilidade. E se há necessidade de outro profissional ou outro colega, como eu conheço bastante gente por trabalhar há muitos anos em área acadêmica, né, e em empresas também, então a gente acaba conhecendo muita gente. Então, se há necessidade, é como eu falei para vocês, a lógica colaborativa. Eu chamo alguém e diz, vai trabalhar comigo nesse projeto ou vai entrar em tal etapa. Então, são essas as modalidades de serviço. Aí depende, claro, sempre da empresa, mas não é um porte ou empresas que sejam muito grandes. Não, tem empresa pequena, muito pequena, grande. Não importa, depende do problema. Se é um problema ligado à comunicação, a gestão das marcas ou marketing, eu posso atender. Então, deixa pra gente teu contato aí, para quem quiser. Não sei se te procura através do Instagram. Pode ser através do Instagram, que eu estou como Prof, P-R-O-F, Yara Silva. Pode ser através do meu WhatsApp também, que tenho. Eu tenho um site também, que é Consultoria de Marketing Yara Silva. Também podem me achar por lá, porque lá tem o número do meu WhatsApp. Né? Pode ser por qualquer desse canal, mas o Instagram tá ótimo. Manda pelo direct uma mensagem e eu já respondo. Perfeito. A gente já fica com vontade demais, né? De aprender mais. Não, e outra coisa, né, gente? É sempre importante que a gente, claro, a gente trabalha, é profissional e tudo mais, mas sempre uma conversa, um café, uma coisa assim, a gente pode fazer. E isso pode ser... fica mais acessível se a gente pegar 3, 4 pessoas, um grupo. Faça um grupo, né? Não precisa ser só uma pessoa, que às vezes fica mais difícil, né, para a pessoa pagar. Então, se cotizam vários. Eu acho que eu fiz um trabalho assim, lá na ESPM tem a chamada que a gente chama Empresa Júnior, que é uma empresa que é conduzida por alunos, mas os projetos são orientados por um professor. Então, nós pegamos várias empresas ali do Shopping Total. O shopping fez contato conosco, mas eram vários lojistas que trabalhavam num determinado segmento. Então, eles pediram para a gente fazer um projeto. Aí tinha a parte de merchandising, exposição de produto, né, gente? Vitrine, essas coisas todas que envolviam o pessoal de design. E havia outras questões de contas a pagar, contas a receber, fluxo de caixa, que aí era o pessoal de administração. Então, a gente estruturou um grupo de trabalho
e eu acompanhei o projeto, já acompanhei também empresas do terceiro setor, né? Então tem de tudo um pouco. Ai, que bacana. Então, nos aproximamos agora aqui do fim. E para encerrar, a gente sempre faz uma pergunta, então, para o nosso convidado. E aí pode nos dizer agora do teu ponto de vista, enfim, como que tu lida com essa questão, mas apresenta para a gente o que é sucesso para você. Para mim, sucesso é fazer o que a gente ama fazer. Eu acho que, para mim, resumindo nisso, eu acho que se a gente faz o que a gente ama fazer, a gente tem sucesso. Porque é o que eu digo, o sentimento, né, Eduarda, Sheila, é o que está dentro de nós. Isso ninguém pode nos tirar. Eu sempre digo para um aluno, a nota no trabalho de conclusão é importante, mas não adianta nada tu ter um notão se tu não sentes aquilo. Porque tu saindo da porta, se alguém te olha atravessado, aquele sentimento todo morreu ali. Então, é essa coisa toda. Eu acho que a gente gostar do que faz, que isso nos oportuniza, estar aprendendo sempre, estar vivendo cada vez mais e sempre com aquele olhar de aprendiz. Perfeito. Foi muito prazeroso estar aqui contigo hoje. Acho que agregou muito para toda a nossa audiência, para nós também. E queremos agradecer mais uma vez pela tua participação. E vamos lá para os próximos, quem sabe te trazemos novamente para falar mais um pouquinho. Fiquem à vontade. Podemos fazer outra conversa sobre serviços, se vocês se interessarem, aí são outras coisas. Assuntos, E aí, né, gente, eu já sei. Agora, da próxima vez, gurias, eu vou vir sem fazer o cabelo, tudo que vai fazer um tempo para fazer o cabelo aqui, já para testar os serviços. Só será um prazer te receber. Perfeito. Muito obrigada, gurias. Imagina, Yara. Brigadão por ter aceitado, então, o nosso convite, ter participado com a gente aqui. Perfeito. Muito prazer. E aí, então, segue a gente no canal, segue no Instagram, estamos no TikTok também. Não deixa de encaminhar esse podcast para alguém que você lembrou aí. Tchauzinho. Tchau, tchau.